Nosso querido Leandro Pinto e também sua Lorde Demônio agora decidiram dominar o mundo de novo. Além de que apareceu esse cara, mulher, com esse machado aí. E temos um Battle Royale, só pra deixar as coisas mais interessantes. Portanto, se você se interessou por essa historinha, já vai se inscrevendo no like e apertando nesse sininho. Porque, primeiramente, este vídeo é para você, que está procurando algo interessante e divertido para assistir. E também porque me ajuda no fim do dia. Muito obrigado. Ei, vamos lá, né, de novo. Pera aí que eu tô indo. Corta aqui, mexe aqui. Ai. Mas o que esse cara tem? 3h28 da manhã. Eu já sei o que eu vou fazer. Mais tarde. Dá licença, cabelinho de fogo. Desculpa incomodar aí seu café da manhã mesmo, mas... Meu ouvido não é pinico. Diz logo o que você quer. Ou então, né, mulher? A essa altura eu acho que você já deve ter percebido que a gente consegue conviver. E que eu não sou ameaça pra tu e nem o contrário. Então, você poderia, por favor, ir lá e voltar a dominar o mundo? 2 palavras. Por quê? Bom, pra resumir a história, eu peguei e fiquei aqui vagabundeando por esses tempos nesse lugarzinho isolado do tempo, e é que tu apareceu. Nós ficou aqui aprisionado por uns 500 anos e você tinha sumido no mundo normal. Então meio que como isso é culpa minha, então achei que seria interessante tu voltar e dominar o mundo para corra, né? Voltar a ser menos vagabundeada e problemática que nem nós viu aí nos últimos momentos. E quem disse que isso é problema meu? Olha, e pra lhe dizer a verdade, cabelinho vermelho, eu me sinto meio culpado por toda a miséria que acontece nesse mundo, principalmente porque eu quis manter você aqui mesmo pela minha segurança própria e para manter a paz que aparentemente eu tinha. Mas isso acabou meio que destruindo o mundo, então não tá valendo muito a pena na consciência, sabe? Espera um momento. Ele acabou de dizer que não consegue viver sem a minha presença? Então o negócio é o seguinte, se precisar dominar o mundo eu te ajudo e eu faço o que for necessário, mas eu não vou ficar mais sendo esse egoísta que prende uma pessoa tão importante aqui por nada. Afinal de contas, né, eu sou o herói de qualquer jeito. Então você quer que eu resolva os problemas do mundo afora, né? Se quiser eu já ajudo agora até com as malas. Mas nem ferrando que eu aceito uma besteira dessa. Que interesse eu tenho a essa altura num mundo pequeno como esse? Mas eu tenho 2 soluções pra você. A primeira é simples e os dinossauros já conhecem. Um pequeno e muito bonito meteoro destruindo tudo. E assim todos os problemas acabando. Mas nem ferrando. Então a segunda escolha, a mais chata, é ajudar alguém a dominar o mundo das sombras. E quem é que poderia ser essa pessoa? É claro que o único qualificado abaixo de mim é você, não é? Então, Cramunhãozinho, tu quer que eu domine o mundo, é? E bem, agora que nosso querido protagonista quer dominar o mundo, ele tá lá treinando com o seu espadão, né? Porque ele não sabe mexer numa espada. E a Elizabeth diz que vai ensinar isso pra ele, mas ela só tá lá deitada pensando nas coisas que ele disse. E no caso mostra que ela acha que ele está apaixonado por ela. Porque ela acha que ele quer ter o filho supremo com ela, já que ele é o cara mais poderoso de todos em questão de fazer coisas e ela é mais poderosa em espadinhas e magia, tá ligado? Inclusive é interessante notar que sim, ela ficou meio tristezinha lá no fundo quando ele disse literalmente pra ela cair fora e dominar o mundo. É interessante perceber isso. Enquanto nosso protagonista balançava a espada dele lá 1000 vezes pra ver se acontecia alguma coisa, a tal da espada sagrada faz puff e vira um moleque, tá ligado? Na hora o moleque já levanta dizendo que o nome dele é Alpha, ele é o espírito daquela espada sagrada lendária dos cacete A4. E ele acaba olhando pro lado e vendo Elizabeth, logicamente a rainha dos demônios, que ele deveria matar, e aí ele sai lá, pegando e indo pra matar ela, que ela só dá um chute e ele vai lá pra cima. E bem, depois de muitos galos e muita dor, temos ali o Alpha, ele basicamente vai questionando o Leandro Pinto sobre ele ter usado ele até agora apenas para cortar madeiras. É a ferrando Excalibur daquele mundo e o cara usa pra cortar madeirinha, tá ligado? Mas quando o nosso querido Leandro Pinto menciona o fato de que agora ele quer dominar o mundo, só queria dizer que não queria fazer isso, basicamente a Elizabeth vai lá e mexe mais porrada nele. Eita espadinha que tá levando porrada, viu? Mas sim, depois de uma boa dose de convencimento, ele aceita ajudar o Leandro Pinto. E agora é hora de partir para as aventuras. E assim eles acabam indo parar em uma cidade lá chamada Tatano, onde está acontecendo toda uma situação, uma comoção e por aí vai, porque tá tendo um torneio entre um monte de guildas e por aí vai. O que é bem interessante, inclusive referências, senhoras e senhores, referências. Ah, esse autor é doido por referências. E bem, já que eles estavam lá mesmo, era uma boa oportunidade para ver um monte de guildas diferentes, um monte de coisa acontecendo. Então os dois foram lá, né? Eles até encontram o Minotauro Verde caloteiro, mas a Elizabeth dá um jeitinho lá com magia. E assim, eles acabam conseguindo ingressos premium, top do top. E sim, estando em lugares tão importantes desse jeito,
O povo das guildas, o pessoal mais importante e tal, fica lá observando eles, pensando quem são aqueles dois ali no canto e tal. Mas isso não interessa no momento. O que interessa é dizer quem vai participar dessa porradaria generalizada aí, que no caso é esse mano de azul que usa uma espadinha, representando a guilda da espada. Temos esse outro marombeiro esquisito aí, que representa a guilda do urso grandão lá. Temos um elfo genérico que se acha bonitão. E essa pessoa de máscara bem aí. Que comece o fight, não é mesmo? A porradaria já começa com todo mundo se encarando e o elfozinho já pensando que todo mundo ali é abaixo dele, tirando o carinha da espada, que ele já disse que parece ser bem mais poderoso do que todo mundo ali. E assim, partindo para a porrada, o grandão lá vai tentar esmagar todo mundo. E o elfo, lançando as suas flechazinhas, acaba acertando o chão, onde tá perto de cada um dos participantes. Assim, gerando umas vinhas gigantescas e tal, que acaba aprisionando todo mundo, tá ligado? Menos o cara da espada, que o próprio elfo já disse lá que era uma ameaça grande a ele. Aliás, o cara da força bruta até tenta sair de lá, mas ele não consegue, porque a vinha fica pressionando ele, além de que também é muito viscoso. Então, dá pra sair de lá. E vale mencionar, a pessoinha de máscara tá só esperando, deixa o povo se matar, compreendeu? E assim a luta entre o espadinha azul e elfo genérico chato acaba acontecendo, onde o elfinho chato já perde um braço, onde o cara da espada disse que ele tinha perdido e tal, e pra ele se render, né? Mas ele invoca uma planta do chão e usa ela pra regenerar um braço, tá ligado? Ao mesmo tempo que lança uma explosão no espadachim que manda ele pra longe. O marombeiro simplesmente esmaga o elfinho bonitinho no chão, tá ligado? Parece uma paçoca, coitado. E agora, indo atrás do espadachim azulão, o público vai à loucura, querendo mais morte e carnificina. O espadachim azulão dá uma de Thor, pega e bota a mão assim do lado, e a espada vem pra mão dele, tá ligado? Muito maneiro isso. E dessa forma começa a luta entre o grandalhão e o cara das espadas, onde vai corte e vai porrada. Os cortes acabam não funcionando porque o grandalhão vai se regenerando mais e mais, ficando cada vez mais forte. Inclusive a espada do espadachim até quebra, meu irmão. O bagulho entorta. Então a única escolha do cara de azul é ficar desviando, tá ligado? Já que ele não tem uma arma. Enquanto isso, nas arquibancadas ultra caras e especiais, o povo importante tava comentando porque aquilo tava muito estranho. Aquele grandalhão não era pra ser tão forte daquele jeito. E quem falava era basicamente o ancião da guilda da espada, onde ele dizia que apesar do outro ser forte, o pessoalzinho que tava lá, tanto encapuzado e mascarado, quanto o azulão, davam conta daquele cara. E ele perguntava isso justamente para ele, senhoras e senhores. Aquele senhorzinho que apareceu ainda lá no começo da história, fugido de uns cramunhão junto com a filha elfa dele, que acabou encontrando o protagonista e a rainha dos demônios. E à primeira vista, ele tá tremendo assim, aí você pensa, ó, nossa, é porque a situação é complicada. Mas não, tá ligado? Ele tá tremendo de medo, porque ele acabou de observar nosso querido Leandro Pinto e a rainha dos demônios Elizabeth ali embaixo. E ele acha que pode dar uma treta gigantesca pro lado deles se aqueles dois não gostarem da luta, tá ligado? O grandalhão ia pegando e isolando o espadachim, já que ele não tinha uma espada. E como é que um espadachim vai lutar sem uma espada? Pra piorar mais ainda, o grandalhão mexe na terra com magia de terra, prendendo o azulão em uma bolinha de terra. Mas de repente surge uma luzinha azul de dentro da prisão de terra, onde o cara pula pra longe e já percebe que tá sem braço. E de repente cortes e cortes azuis surgem na bolinha de pedra, destruindo ela. E é simplesmente o espadachim que criou uma espada de magia com os dedos, mais afiada e destrutiva do que qualquer outra espada. Pra aproveitar, o azulão ainda leva uma perna do cara. E já que parece que ele tá realmente usando um poder meio diferenciado e demoníaco e tal, ele acaba pensando, beleza, não tenho como vencer esse cara nessa situação. Portanto, ele decide pegar e usar o trunfo dele, que basicamente vai fazer ele perder completamente a consciência, deixar de ser ele mesmo, mas vai deixar ele forte pra cacete. Mas no mesmo momento que ele faz isso, fora a cabecinha, tá ligado? E assim temos um flashback demonstrando que eles utilizaram as cartas que o Leandro Pinto deu pra eles pra ficar mais forte, criarem uma guilda sobre cartas justamente pra promover gente que jogue cartas que tem eles e utilizem magia com isso, e também para conseguir destruir a guilda das sombras. Eles têm problemas com isso desde quando apareceram antes, então faz sentido, tá ligado? Mas o importante a ser destacado é que ela e a Elif acabam ganhando as cartinhas que nosso querido Leandro Pinto fez. E elas são extremamente poderosas. Ela só consegue usar algumas, não todas. Mas mesmo assim, com determinação, ela vai lá e usa essas cartas contra o azulão. Assim, enquanto saía cortando as vinhas que antes estava presa, ela vai andando em direção ao azulão, onde ele diz que não queria lutar com ela desse jeito, então pede pra ela desistir. Luta rolando, luta acontecendo. É bem interessante, tá ligado? Esse jeito de lutar com as cartas diferenciadas. É tipo uma espécie de jogo. Ela vai embaralhando e separando as cartas ao mesmo tempo que lança uns ataques com essas cartas. Lembrando que essas são cópias, nem são as originais que o próprio Leandro Pinto fez. Além de utilizar as próprias cartas para selar os movimentos e a espada de dedo do outro. É muito diferenciado e interessante. E aí, que nem um jogo normal de poker ou qualquer outra coisa, quando ela depois de separar bastante as cartas magicamente falando e juntar magicamente falando uma combinação certinha lá, ela acaba conseguindo um ataque que é um dragão de espadas, do baralho de espadas, compreendeu? Muito foda. É muito
interessante isso daqui, de verdade. Aliás, o próprio Leandro Pinto, vendo aquilo, acha muito interessante e divertido, porque ele sabe que foi ele mais ou menos que inventou aquela história. E lá vem o dragão de cartas super maneirão, onde ele usa o poderzinho máximo dele e faz outro treco azul de energia, assim, batendo de frente com o dragão e vencendo o dragão. E no fim das contas, ainda por cima, indo pra cima dela, dizendo que ela conseguiu fazer com que ele usasse o máximo dele. De repente, uma coisa preta voa e gruda no azulão, onde nós vemos que é literalmente a cabeça do outro, que acaba se tornando uma espécie de cramunhão esquisito da Guilda das Sombras. Esse negócio esquisito agora controla o azulão e pega e utiliza as técnicas dele aprimoradas ainda mais com a força dele. Enquanto isso, o povo normal nas arquibancadas saia correndo, porque a barreira de proteção que tinha pra não acontecer nada com eles tá quase quebrando. E também o povo premium tava lá em cima pensando no que tava acontecendo. Inclusive, nosso querido protagonista e a Rainha dos Demônios dizem que não vão interferir em nada, porque se qualquer coisa que acontecer eles interferirem, então o protagonista não poderia governar o mundo. Então eles ficam quietinhos lá. Mas então, com a Elif observando que aquele era um cramunhão da Guilda das Sombras, ela decide finalmente usar o baralho do Sr. Leandro, que basicamente concede a ela uma força bem maior do que antes, começando com um guerreiro de um escudo que permite ela se defender daqueles ataquezões que o cara consegue lançar agora. O que já deixa todo mundo muito uou, o que está acontecendo? Incluindo estudiosos e um próprio anão ferreiro superpoderoso. E cacetamentos vão, cacetamentos vêm, poderzinhos de cartas e poderzinhos de cramunhões. Mas com aquela bola preta gosmenta ali da Guilda das Sombras, observando que a situação estava ficando meio complicada pra ele, ele decide simplesmente ir embora. Mas ela não deixa ele ir embora, utilizando o escudo daqueles guerreiros que ela invoca com as cartas para mandar ele pra baixo. E assim, utilizando mais outros 3 guerreiros pra formar meio que uma formação de porradaria, tá ligado? É bem interessante. E com o cramunhãozinho percebendo que se não fizesse nada ia acabar indo de vala, basicamente ele utiliza o poder máximo daquele cara que ele tava controlando, jogando corte pra tudo quanto é lado. Mas a guriazinha é inteligente e forma um escudo ao redor dele, assim formando esse quadrado e diminuindo ao ponto que tirasse apenas aquela coisa gosmenta do cara, assim fazendo ele deixar de ser controlado. Sinceramente, muito maneiro. Com essa vitória, o pai dela pensa, não, agora aqueles dois doidos tem que admitir que isso foi muito maneiro. No caso, mostra lá o Leandro todo feliz e pensando, oh, nossa, era aquela garota lá que apareceu na minha casa um tempo atrás e tal. Enquanto a Elizabeth olha pra lá, pra cima, pro senhorzinho, quase querendo matar ele, tá ligado? É sempre dessa maneira. E sim, ele pede desculpa pra caramba pra ver se não acontece nada com ele. Enquanto isso, o Leandro nota que ele tava lá em cima e diz que depois queria conversar com ele. Já numa dessa, o velho Beros basicamente convida a Elizabeth e o Leandro Pinto para a reuniãozinha lá com o povo importante que ia acontecer depois de toda aquela luta, briga e por aí vai. Rapidamente, o Leandro já apresenta ele mesmo e a Elizabeth dizendo que ele era um guerreiro do sul e ela uma princesa de um reino lá. O povo até se questiona de onde é que era esse lugar, mas o velho lá acaba ajudando eles e essa situação acaba meio passando batido, pelo menos por um momento. O Leandro até questiona se eles deveriam realmente estar ali, ficar ali, mas a Elizabeth diz que é um bom momento, pois eles podem aprender sobre o mundo e as coisas que acontecem por aí, já que ele quer dominar o mundo é uma coisa boa, não é mesmo? Inclusive a Elif pergunta pro Leandro se ele gostou da lutinha toda que ela teve e do uso das cartas e tal. E ele ficou meio com cara de abobado, porque logicamente pra ele aquilo dali é só literalmente um truco normal. Mas sim, ele disse que gostou muito do jeito que ela usou as cartas dele magicamente, mas fica triste por não poder fazer nada daquilo porque ele não consegue usar magia, coitado. Destaque pra outra coisa, tem um mano ali com um monóculo lá, super poderoso, que consegue verificar o tanto de magia que você tem e coisas do tipo. E a Elizabeth percebe que o cara tá tentando verificar tanto isso nela quanto no Leandro. No Leandro ele não vê nada por conta das roupas ultra mega poderosas que ele tem, e também porque ele não tem magia nenhuma, e nela ele não consegue porque, né, logicamente é ela ali, tá ligado? Mas vendo isso ela já parte pra pegar e fazer ele virar carne moída, mas graças ao poder do pudim, nada disso acontece. Bem, começando a reunião de verdade que tinha que acontecer aí no meio desse povo, basicamente, se você me permite resumir, é literalmente, gente, vamos se unir aqui pra destruir a tal da Guilda das Sombras, que anda fazendo um monte de besteira, matando um monte de gente, fazendo um monte de coisa errada. É basicamente isso que o velho da Guilda da Espada lá decide fazer. Você conseguiu derrotar aquele povo todo da Guilda das Sombras e ainda conseguiu me derrotar. Orgulhe-se, você é forte. De nada, foram as cartas incríveis dele. Mas e você, moleque? Onde é que aprendeu essas habilidades pra fazer essas cartas incríveis aí, hein? Não, macho, é que de vez em quando eu não tenho nada pra fazer. Eu invento de criar um negócio interessante desse pra me divertir, sabe? Quanta humildade, hein, moleque? Se pelo menos o Santo da Espada estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Qual tá entregando o ouro desse jeito? Ô tio, me diga aí, quem é que é esse daí que ele fica chamando de Santo da Espada? E onde é que de acha esse homem tá? Que não seria uma coisa muito boa falar isso aqui e tal, né? Tá tudo bem, pode falar. De uma hora ou da outra todo mundo ia acabar sabendo disso mesmo. Basicamente o que eles estavam tentando dizer, sem dizer,
era basicamente que o Santo da Espada tinha desaparecido por conta de uma rebelião e toda uma traição que aconteceu com um dos anciões, que era o do Machado. E tudo isso acreditam ser porque o ancião do Machado conseguiu um machado lá com a Guilda das Trevas, que era extremamente poderoso. E que de certa forma tinha muito rancor dentro dele, de algum jeito que a gente não consegue saber qual é. Basicamente eles continuam a conferenciazinha lá entre eles, onde o Reino dos Anões, que é representado por esse anão aí, diz que vai sim fornecer armas, mas tem um pouquinho de dificuldade em fornecer as armas mais poderosas, pois o Rei dos Anões, que é quem faz as armas mais poderosas, estava enfurnado num quarto por algum motivo que eu não sei. Inclusive, esse mano do binóculo até pergunta o porquê que esse velho da Guilda da Espada acha que agora vai acontecer alguma coisa de bom, já que, como ele mesmo disse, a situação é muito crítica, tanto para a Guilda da Espada quanto em relação à Guilda das Sombras. Ele basicamente diz que a esperança dele é o próprio Berus, esse velhinho aí, e diz que sim, ele é forte e vai acabar se tornando o presidente da Guilda da Espada, porque ele acha que isso é o melhor que pode ser feito no momento, já que não tem mais ninguém quase para comandar o lugar. E sem saber muito o que fazer, ele acaba perguntando pro Leandro o que ele poderia fazer. E bem, com o Leandro utilizando ideias da vida passada dele, ele diz que é muito melhor você ser CEO de uma empresa do que construir ela do zero, mas isso depende do quanto você quer crescer também, né? E no fim das contas ele acaba não aceitando a proposta de fazer parte da Guilda da Espada, tá ligado? Mas diz também que independente da situação vai ajudar a destruir os cabas lá, dos cramunhão e tal. Onde no fim das contas, o velho lá só aceita e fim de história. E todo mundo fica felizinho com isso no final das contas. O velho da Guilda da Espada só pergunta se tem mais alguma coisa que alguém queira perguntar, já que já foi decidido que em 2 meses eles vão fazer um ataquezão na Guilda das Sombras e é isso daí. E o Leandro só pergunta se alguém podia ensinar ele a mexer com a espada, tá ligado? No meio de uma reunião super importante. É interessante que o velho da Guilda da Espada até deixa ele falar as groselhas que ele fala e diz que não tem problema nenhum alguém ensinar ele. Mas ele pergunta qual é o nível de magia dele. E basicamente o Leandro diz que ele não tem nenhum nível porque ele não consegue usar magia, nem sabe. E o velho diz que não tem problema. Alguém pode ensinar ele também a usar uma espada mesmo sem ter magiazinha nenhuma. E no caso era o Santo da Espada, só que ele não tá aí, então problemas do mesmo jeito, tá ligado? Mas aí um dos manos que tava na mesa, que era especializado em magia e tal, basicamente invoca lá umas informações em formato de magia e dá pro Leandro, dizendo que aquilo dali era basicamente coisas simples em relação à esgrima, que ele poderia aprender automaticamente a partir de magia. E ele fica todo felizinho e acaba mostrando pra Elizabeth. Curiosamente, o pudim dela tinha acabado naquele exato momento. Olha só, cabelinho de fogo, o cara me deu umas aulas grátis aqui, rapidão, com magia, olha que interessante. Muito bem, o pudim acabou. Então vamos voltar ao assunto. Muito bem, me livrei desse idiota metido a sabichão. Enquanto isso, Em algum lugar de algum deserto que eu não tenho ideia de onde é que seja, nós avistamos ela, a Santa da Espada, que basicamente tá lá tentando perseguir alguém, que como a gente já sabe, é um cara com um machadão, que era antes o ancião do machado. E bem, eles trocam umas porradinhas bem interessantes e tal, no fim das contas o cara até repele o golpe da Santa da Espada, mas o mais interessante é que ele vai dizendo que conforme o tempo passa, ele vai se fundindo mais e mais com o machado que ele está usando. E aí você pensa, oh não, o machado tomará o corpo dele e ele vai virar um monstro maluco que nem todos os outros. Sim, esse monstro aqui, tá ligado? Em todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca imaginei que eu veria na minha vida um machado, que no final das contas, na verdade, é uma gasosa. Esses caras têm algum problema da cabeça mesmo. Mas tudo bem, vamos à porrada. Nesse momento, a gente descobre por que a tal da Santa da Espada é tão poderosa e falada desse jeito. Ela não necessariamente tem poderzinhos interessantes, ela tem os bagulho poderoso, compreendeu? É umas espadas poderosas que no final das contas quebra em 1 segundo quando tenta enfrentar o machadão. Vendo essa situação, a Santa da Espada basicamente decide fundir um monte de armas para fazer um hiper mega blaster faster golpe que vai destruir essa coisa aí na hora. E assim, conjurando um golpe com um monte de armas que mais parece um Megazord sendo formado, basicamente ela lança tudo na garota machado que está fazendo poses que eu acho que eu não posso botar aqui no YouTube e simplesmente se gera uma flecha hiper mega poderosa que é cortada em literalmente 5 segundos ou milissegundos, se você preferir. E senhoras e senhores, a tal da Santa da Espada foi derrotada em 8 milissegundos por uma espécie de garota machado que lançou só um Getsuga Tensho preto esquisito. É literalmente isso. E agora ela foi tentar ver aquilo que ela tava procurando desde o início. E olhando com o olhinho do machado,
ela basicamente encontra a Elizabeth e nosso mano Leandro Pinto, lá no lugar onde eles vivem, e diz que está indo para lá. O que isso daí vai dar? Eu não sei, veremos no próximo vídeo, caso você goste desse vídeo. Então já vai comentando, apertando no gostei aí, porque além de eu agradecer para um cacete, este próximo vídeo é para você. Então, com certeza você vai gostar dele. Muitíssimo obrigado a você que chegou até aqui e falou, meu parceiro!